Bom dia, meus amados irmãos e amigos. Novamente é um prazer nós podemos estar aqui para compartilharmos da bendita palavra de Deus. Novamente nós temos este privilégio dado pelo Senhor, de novamente desta forma podermos estudar, aprender mais da palavra de Deus. E eu ainda agradeço a presença de todos que de uma forma constante têm buscado acompanhar os estudos aqui conosco, e nós agradecemos ao Senhor por isso. Engraçado, essa semana eu estava lendo uma pesquisa que foi feita, não uma pesquisa formal, mas mesmo informal, em algumas redes sociais. Alguns outros irmãos de outras denominações, ele fez uma pesquisa exatamente para saber, desde o início até agora, quantas pessoas ainda estavam acompanhando constantemente as lives, em lugares ainda que não há condições deles estarem reunidos. E na pesquisa dele, aproximadamente 40% continuavam ainda acompanhando as lives, outros 40% não acompanhavam mais, e cerca de 20% então acompanhavam alguns momentos, acompanhavam em outros, não eram constantes. E nós agradecemos ao Senhor, porque muitos têm permanecido constantes, acompanhando conosco o estudo da palavra de Deus. E nós de fato agradecemos ao Senhor por isso. E enquanto nós ainda estamos desta forma, não podemos nos reunir, mesmo quando nós voltarmos a nos reunir, a princípio vai ser bastante limitado também, mas vamos aproveitar então o nosso tempo, vamos aproveitar novamente essa ferramenta para, dessa forma, podermos acompanhar os estudos da palavra de Deus. Nós vamos orar agora pedindo a direção, a orientação do Senhor pela sua palavra, e nós vamos então continuar, após a oração, os nossos estudos aqui no Evangelho de João, no capítulo 17. Vamos, em primeiro lugar, então, pedir a orientação, a direção de Deus para o nosso estudo. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, obrigado, ó Pai, novamente por essa oportunidade. E como nós sempre lembramos, Senhor, mais uma semana tem se passado. E por mais uma semana, o Senhor nos guardou. O Senhor nos protegeu, o Senhor nos deu saúde, nos sustentou, nos abençoou. As tuas misericórdias, Senhor, não faltaram em nenhum momento na nossa vida nessa semana. Pai amado, como o Senhor é fiel. E como, de fato, são felizes aqueles que confiam no Senhor. Apesar, ó Pai amado, dos tempos tão difíceis, tão complicados, vivemos em tempos excepcionais, ó Pai amado, que muitas gerações nunca experimentaram, que nós, nesses dias, temos experimentado. Ó Pai amado, mas como também nós temos experimentado da Tua graça superabundante. Ó Senhor, que esses períodos que nós temos vivido fortaleçam ainda mais a nossa fé. Torne-nos, Senhor, mais semelhantes a Cristo. Faça-nos, ó Pai amado, mais dependentes de Ti. E que almas, Senhor, possam ser alcançadas pela Tua graça, pelo Evangelho, pela Tua palavra. Que os homens possam reconhecer a sua insignificância e a sua completa dependência do Senhor. Eles possam se arrepender dos seus pecados, da sua maldade, que eles possam se voltar ao Senhor em arrependimento e possam ser salvos, ó Pai amado. Pai Santo, Pai bendito, Pai glorioso, obrigado, Senhor, novamente. Que o Senhor agora abra a nossa mente, o nosso coração, para que nós possamos aprender da Tua santa, bendita e gloriosa palavra. É a oração, ó Pai amado, que eu faço, em nome do Teu Filho, nosso amado Salvador, o Senhor Jesus Cristo. Amém. Muito bem, meus amados, vamos então abrir aí as nossas Bíblias, Evangelho de João, capítulo 17.
E nós então vamos para a sexta parte do nosso estudo aqui nesse capítulo 17. Esperamos que pelo menos apenas mais uma parte, terminando domingo que vem, se o Senhor permitir. Temos sido um pouco mais detalhados nesse capítulo 17. E novamente nós falamos, comentamos que é um capítulo excepcional. É um capítulo singular em todas as Escrituras. É um momento muito solene que nós estamos aqui. O Filho orando ao Pai, o Filho intercedendo a nosso favor diante de Deus, o Filho exercendo a sua obra, o seu ministério de sacerdote, de sumo sacerdote em favor do seu povo. E todas essas coisas maravilhosas nós encontramos aqui detalhadas nesta oração. Quanta instrução, meus amados, nós encontramos aqui. Quanta profundidade nos pensamentos do Senhor Jesus Cristo nós encontramos aqui. E de fato, por um lado, nós nos sentimos muito fracos e falhos ao tentar entender e explicar algumas verdades aqui, que muitas vezes ultrapassam o nosso conhecimento. Mas, por outro lado, louvamos a Deus pelo Espírito Santo que nos guia em toda a verdade, que nos ajuda, apesar de nós, a vislumbrarmos algumas promessas e verdades preciosíssimas que realmente, meus amados, podem nos sustentar enquanto nós estivermos aqui nesse mundo. Essa oração nos sustenta, irmãos e amigos, enquanto nós estamos aqui nesse mundo. Essa oração continuamente está sendo respondida por Deus. Essa oração do Senhor Jesus Cristo não perdeu valor, não perdeu poder, não perdeu potência, não perdeu abrangência desde quando ela foi feita. E que realmente nós possamos, quem sabe, nos dedicar mais, olharmos mais aprofundadamente nessa oração, você na sua casa em particular, meditando, e eu tenho certeza que vai encontrar ainda muitas verdades, muito consolo, muito mais daquilo que nós temos comentado aqui nesses dias. Nós hoje, então, vamos continuar aqui no nosso sexto estudo desta oração sacerdotal. Nós vamos ler a partir do início novamente, do versículo 1, embora a nossa meditação será do versículo 20 ao versículo 23, se o Senhor permitir. Mas nós vamos ler a partir do versículo 1 para nós relembrarmos estas palavras do Senhor Jesus Cristo e, relembrando elas, possamos relembrar muito daquilo que nós já temos estudado. Vamos ler então capítulo 17, a partir do versículo 1 aqui no Evangelho de João. Diz assim: Tendo Jesus falado estas coisas, levantou os olhos ao céu e disse: Pai, é chegada a hora. Glorifica teu Filho, para que o Filho te glorifique a ti. Assim como me conferiste autoridade sobre toda a carne, a fim de que ela conceda vida eterna a todos os que lhe deste. E a vida eterna é esta, que te conheçam a ti, o único Deus verdadeiro, e a Jesus Cristo a quem enviaste. Eu te glorifiquei na terra, consumando a obra que me confiaste para fazer. E agora, glorifica-me, ó Pai, contigo mesmo, com a glória que eu tive junto de ti, antes que houvesse mundo. Manifestei o teu nome aos homens que me deste do mundo. Eram teus, tu nos confiaste, e eles têm guardado a tua palavra. Agora eles reconhecem que todas as coisas que me tens dado provêm de ti, porque eu lhes tenho transmitido as palavras que me deste, e eles a receberam, e verdadeiramente conheceram que saí de ti, e creram que tu me enviaste. É por eles que eu rogo, não rogo pelo mundo, mas por aqueles que me deste, porque são teus. Ora, todas as coisas são tuas, e as tuas coisas são minhas, e neles eu sou glorificado. Já não estou no mundo, mas eles continuam no mundo, ao passo que eu vou para junto de ti. Pai Santo,
guarda-os em teu nome, que me deste, para que eles sejam um, assim como nós. Quando eu estava com eles, guardava-os no teu nome, que me deste, e protegi-os, e nenhum deles se perdeu, exceto o filho da perdição, para que se cumprisse a Escritura. Mas agora vou para junto de ti, e isto falo no mundo, para que eles tenham meu gozo completo em si mesmos. Eu lhes tenho dado a tua palavra, e o mundo os odiou, porque eles não são do mundo, como também eu não sou. Não peço que os tires do mundo, e sim que os guardes do mal. Eles não são do mundo, como também eu não sou. Santifica-os na verdade. A tua palavra é a verdade. Assim como tu me enviaste ao mundo, também eu os enviei ao mundo. E a favor deles eu me santifico a mim mesmo, para que eles também sejam santificados na verdade. Verso 20. Não rogo somente por estes, mas também por aqueles que vierem a crer em mim por intermédio da tua palavra, a fim de que todos sejam um, e como és tu, ó Pai, em mim e eu em ti, também sejam eles em nós, para que o mundo creia que tu me enviaste. Eu lhes tenho transmitido a glória que me tens dado, para que sejam um, como nós os somos. Eu neles e tu em mim, a fim de que sejam aperfeiçoados na unidade, para que o mundo conheça que tu me enviaste e os amaste, como também amaste a mim. Somente até aqui, e que Deus possa abençoar novamente a sua palavra aos nossos corações nessa manhã. Muito bem. Como nós já havíamos considerado, esta oração nós podemos dividi-la em 3 partes. Os primeiros 5 versos, nós encontramos o Senhor Jesus Cristo orando a favor da sua própria glória. Ele ora para que ele seja glorificado. E sendo glorificado, ele glorificaria também o seu Pai. E de fato, nós consideramos que o Senhor Jesus Cristo é completamente merecedor da glória por aquilo que ele é e por aquilo que ele fez também. Mas a grande porção do restante desta oração, aqui no capítulo 17 do Evangelho de João, é o Senhor Jesus Cristo intercedendo a favor dos seus discípulos. Do versículo 6 ao versículo 19, o Senhor Jesus intercede a favor daqueles que estavam com ele, dos apóstolos, dos 11, e não somente dos 11, mas provavelmente de outros discípulos dele, naquela época, naquelas circunstâncias. E sem dúvida nenhuma, tal oração, tal intercessão a favor dos apóstolos ultrapassa as barreiras do tempo e também é completamente necessária e oportuna para nós também nos dias de hoje. E a terceira parte desta oração começa no versículo 20 até o final deste capítulo, que é exatamente onde nós vamos iniciar os nossos pensamentos nesta manhã. Ele vai orar a favor dos discípulos que futuramente viriam a ser salvos, que viriam a crer nele como único e suficiente Salvador. O que nós temos diante de nós aqui, meus amados, é o Senhor Jesus Cristo intercedendo, orando, se lembrando de nós, dos salvos, daqueles que creram. Ele está olhando para o futuro e, sendo Deus, onisciente, sabedor de todas as coisas, ele intercede também a nosso favor. É algo impressionante e singular que nós encontramos aqui, meus amados. Não há porção nas Escrituras semelhante a esta que nós estamos aqui. O próprio Senhor Jesus Cristo, Filho de Deus, Deus encarnado, intercedendo a favor de nós hoje. Essa oração ela foi feita há aproximadamente 2 milênios atrás. E o valor dela
a abrangência dela, o poder dela continua sendo igual, o mesmo, quando ela foi feita há 2000 anos atrás. E mais do que isso, ela continua sendo muito pessoal, porque ela está sendo cumprida, está sendo respondida na minha vida, e eu espero que também na sua vida. Por isso, não há nenhuma porção nas Escrituras semelhante a esta que nós vamos considerar nessa manhã. Nosso amado Salvador intercedendo por aqueles que ainda não haviam nem nascido, para aqueles discípulos que estavam ainda muito distantes daquela realidade dele. Mas mesmo assim, ele já estava orando, intercedendo a nosso favor. Nós vamos então considerar esses versículos agora, versículo 20 ao versículo 23, durante alguns minutos, e que o Senhor venha de fato a nos ajudar a compreender algumas dessas verdades. Quando nós começamos a nossa meditação aí no versículo 20, nosso amado Salvador, ele vai claramente mostrar para nós agora a quem ele vai direcionar as suas petições. Ele diz, olha, não rogo somente por estes. Estes quem? Aqueles que estavam com ele naquela hora, com pelo menos os 11 apóstolos, que haviam acompanhado o Senhor Jesus Cristo até aquele momento, que estavam com o Senhor Jesus Cristo naquelas últimas horas de vida, antes que ele fosse traído e preso, e no dia seguinte crucificado. Então, aqueles 11, Judas já havia se apartado, Judas já estava tramando a traição nos bastidores, enquanto esta oração estava sendo feita. Mas os 11 apóstolos que ficaram, eles ouviram esta oração, eles eram o objeto primeiro desta oração. Mas o Senhor Jesus Cristo não limita esta oração a apenas os 11 apóstolos, mas ele a estende a todos os discípulos. A todos os discípulos daquela época e a todos os discípulos que viriam nas eras vindouras, nos séculos vindouros, nos milênios vindouros, que é o nosso caso. Ele agora lembraria e oraria a nosso favor. Por isso ele diz no versículo 20, não rogo somente por estes, mas também por aqueles que vierem a crer em mim. E aqui então ele está olhando para o futuro e está olhando para todos aqueles que seriam salvos nas eras vindouras. O Senhor Jesus Cristo aqui, meus amados, ele vai dividir o grupo dos seus discípulos em dois. Todos eram discípulos dele. Estamos aqui falando de discípulos verdadeiros e não discípulos falsos. Mas aqueles que faziam parte dos discípulos verdadeiros do Senhor Jesus Cristo. Ele vai dividir aqui esse grupo em dois. Ele vai dividir o grupo daqueles que viram e creram. Essas foram as palavras de Pedro em João capítulo 6, versículo 69. Nós temos visto e crido que tu és o Filho de Deus. Mas o Senhor Jesus Cristo aqui também, ele vai dividir o grupo naqueles que não viram e creram. Bem-aventurados os que não viram e creram. João capítulo 20 e o versículo 29. Nós fazemos parte desse segundo grupo, que não ouviram, mas nós cremos. E a promessa que nós temos nas Escrituras, bem-aventurado aqueles que não viram e creram. E agora o Senhor Jesus Cristo está direcionando a sua oração para esse segundo grupo. Aqueles que não o viram. Não o viram como? Não o viram na sua carne. Não o viram enquanto ele esteve aqui nesse mundo. Não o viram enquanto ele estava aqui nesse mundo encarnado, andando, vivendo, ensinando, fazendo milagres.
Está falando daqueles que viriam posteriormente. E de fato nós somos felizes e abençoados. Porque não vimos o Senhor Jesus Cristo, mas cremos nele. Daqui a pouco nós vamos ver como isso é possível. Ele vai mencionar essa verdade nesse mesmo versículo. Através do que nós fomos convencidos de depositar a nossa fé nele. Daqui a pouco nós vamos ver isso. Mas essa é a primeira verdade que nós gostaríamos de considerar aqui. A obra do Senhor Jesus Cristo, ela é tão eficiente, ela é tão eficaz, que ela vai produzindo, salvando discípulos, milênios depois. Eu gosto do Salmo 22 e o versículo 31, não precisam abrir, mas eu vou mencionar aqui o Salmo 22, versículo 31, é um salmo chamado Salmo Messiânico, ou seja, é um salmo que vai falar do Messias que viria. É um salmo muito especial porque vai tratar das aflições do Messias, da dor do Messias quando ele viesse a esse mundo. Mas o Salmo 22, verso 31, termina da seguinte forma: hão de vir anunciar a justiça dele ao povo que há de nascer. Contarão que foi ele quem o fez. E eu gosto dessa expressão. Ao povo que há de nascer, contarão que foi ele quem o fez. Quem é o povo que há de nascer? Pode ser nós, sem dúvida nenhuma. E o que será contado a nós? As coisas que ele fez. E nós cremos, quando nós ouvimos, quando nos contaram as coisas que ele fez, nós cremos neste Salvador maravilhoso que é o Senhor Jesus Cristo. Não o vimos, não o tocamos, não andamos com ele, mas a nós foram contadas as coisas que ele fez. E isso foi completamente suficiente para nós crermos nele como nosso Salvador. E é exatamente isso que o salmista aqui, ele está dizendo, ele está orando, ele está louvando ao Senhor por causa desta verdade. Agora, notem aí no versículo 20, como esses discípulos que ainda haveriam de nascer, como eles seriam alcançados, como eles seriam salvos, como eles se tornariam discípulos. Diz assim: por intermédio da sua palavra. Outra versão diz pela sua palavra. E eu preciso destacar essa frase. Ela é muito, muito importante aqui. O Senhor Jesus Cristo, então, roga a favor dos discípulos que ainda viriam de nascer, que ainda viriam a se converter. Agora, a grande pergunta é como esses discípulos, Cristo não estaria mais aqui nesse mundo. Ele mesmo afirma várias e várias vezes nessa noite de quinta-feira, na qual ele está trazendo esses discursos, que ele partiria, que ele retornaria ao Pai. Como, então, esses discípulos, essas gerações vindouras, poderiam vir também a crer e a se tornarem discípulos verdadeiros do Senhor Jesus Cristo? E a resposta, ele mesmo dá aqui na sua oração, por intermédio da sua palavra. Por intermédio da sua palavra. Este é o único método aprovado e validado por Deus em que almas elas são levadas a crer e serem salvas. É pela palavra de Deus. É pela pregação da palavra de Deus. É pelo estudo da palavra de Deus.
é pelo conhecimento da palavra de Deus. É crer naquilo que a palavra de Deus tem revelado para nós. O exemplo claro nós encontramos em Atos capítulo 2, quando a promessa do Espírito Santo é cumprida e naquele dia de Pentecostes, então o Espírito desce sobre aqueles discípulos, pelo menos 120 que estavam reunidos naquele cenáculo, habita aqueles homens, habita aquelas mulheres que estavam ali reunidas, e a primeira coisa que aqueles homens, e principalmente os apóstolos, de uma forma especial Pedro, é levado a fazer, é anunciar, é pregar a palavra de Deus. E pela pregação da palavra de Deus, que foi o primeiro movimento da igreja que estava sendo formada, esse foi o primeiro movimento da igreja. Esse foi o primeiro, eu vou usar a expressão instinto da igreja, mas claro que não era um instinto, era um mover do Espírito Santo, né? Não era algo natural que os levava a fazer aquilo, mas era o poder sobrenatural do Espírito Santo que os impulsionou a tomar aquela posição e começarem a pregar as grandezas de Deus. Então o primeiro movimento da igreja, quando foi formada, foi anunciar, foi pregar o Evangelho, foi pregar a palavra de Deus. Nós não temos tempo, mas se você for curioso e talvez até melhor do que isso, um estudioso da palavra de Deus, você vai olhar ali Atos capítulo 2 e você vai descobrir quantos versículos Pedro usa citando as Escrituras do Antigo Testamento. Ele baseia sua pregação não simplesmente naquilo que o Espírito Santo estava trazendo na mente dele, não somente naquilo que Pedro achava, não. Toda a sua pregação estava fundamentada nas Escrituras, na palavra de Deus. Em revelações que Deus já havia feito no Antigo Testamento. E Pedro agora então prega essas verdades, prega a Jesus Cristo, prega a palavra de Deus. E por intermédio da palavra de Deus, se você continuar a leitura desse capítulo, você vai descobrir que aqueles homens então, pela palavra, foram convencidos do seu pecado, foram convencidos de que há somente salvação em Jesus Cristo. Os seus corações foram compungidos, estremecidos as suas estruturas. Até o ponto, então, deles dizerem, olha, o que vamos fazer? Irmãos, o que nós vamos fazer? E Pedro disse, olha, arrependei-vos para que sejam perdoados os vossos pecados e cada um de vós seja batizado. E naquele dia, 2.000 pessoas se arrependeram do seu pecado, creram no Senhor Jesus Cristo, foram salvos. Por intermédio do quê? Da palavra de Deus, da pregação da palavra de Deus. Por isso, meus amados, esse é o método que Deus escolheu para que almas sejam salvas, para que almas conheçam a verdade e, conhecendo a verdade, sejam livres. João capítulo 8, versículo 32. Conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. E de fato esse é o sentido do versículo. Não como ele tem sido aplicado nos nossos dias, mas é a palavra de Deus que produz a verdadeira salvação, que produz verdadeiros discípulos do Senhor Jesus Cristo. Isso precisa ficar muito claro, muito entendido para nós, meus amados. A pregação da palavra de Deus é a que vai, de fato, produzir discípulos do Senhor Jesus Cristo. O apóstolo Paulo, escrevendo aos Romanos, ele exatamente vai dizer isso. A fé vem pelo ouvir, e o ouvir do quê? Da palavra de Deus. Da palavra de Deus.
Ele mesmo diz ali, como ouvirão se não há quem pregue? Então há necessidade de que homens preguem a palavra de Deus. Levem o evangelho de Deus. É assim que Deus... Esse é o método que Deus escolheu. Esse é o método que Deus elegeu. E quando queremos usar qualquer outro método de convencimento, nós vamos falhar e vamos falhar miseravelmente. Ou então, vamos produzir discípulos, mas discípulos falsos do Senhor Jesus Cristo. Porque somente pela pregação da palavra de Deus é que almas podem ser salvas. Essa palavra ela precisa ser transmitida, ela precisa ser ensinada às gerações vindouras. Nós temos essa responsabilidade. Assim como um dia nós fomos e ouvimos a palavra de Deus, hoje também nós precisamos transmitir a palavra de Deus. Esse é o método que Deus escolheu. O apóstolo Paulo, quando ele vai escrever a sua segunda carta a Timóteo, capítulo 2, ele vai exatamente mostrar isso. Como a palavra de Deus ela deve ser transmitida de geração em geração. E ele escreve o seguinte no capítulo 2, versículo 2 da sua segunda carta: E o que de minha parte ouviste através de muitas testemunhas, isso mesmo transmite a homens fiéis e também idôneos, para instruir a outros. Então Paulo aqui está mostrando como que a palavra de Deus ela vai sendo propagada, transmitida de geração em geração. Ele ouviu, ele transmitiu a homens idôneos. E agora estes homens idôneos vão transmitir a uma terceira geração. E assim por diante. Sem nos esquecer que nós, como igreja do Senhor Jesus Cristo, nós somos responsáveis pela palavra de Deus, somos aquilo que Paulo diz aqui em 1 Timóteo capítulo 3, versículo 15, para que se eu tardar fique ciente de como se deve proceder na casa de Deus, que é a igreja de Deus, a igreja do Deus vivo, coluna e baluarte da verdade. Coluna e baluarte da verdade. Por isso, meus amados, nunca devemos nos esquecer, nunca devemos subestimar. Pelo contrário, devemos enfatizar, priorizar a pregação da palavra de Deus. É a forma que Deus usa para alcançar os corações dos homens. Por isso nós fazemos o que estamos fazendo. Não podemos nos reunir como igreja, num lugar específico, todos juntos. Mas a igreja não acabou, a igreja não está desfeita. Não é pela impossibilidade física de estarmos reunidos que a igreja ela está desfacelada, desfigurada. É impossível que a igreja de Cristo esteja nessa condição. Pelo contrário, a igreja continua firme, continua viva. E quando talvez tenha algum amigo que está nessa manhã nos acompanhando, quando eu uso a expressão igreja, eu não estou falando de templo religioso, eu não estou falando de denominação religiosa, eu não estou falando de aquilo que você acredita ser igreja, não estou falando da igreja conforme os nossos dicionários trazem o seu significado. Na Bíblia, a igreja tem um outro significado. Na Bíblia, a igreja é o corpo de Cristo formado por todos os salvos. Não são tijolos que formam uma construção, um lugar, um salão onde as pessoas se reúnem. Não. Igrejas são pedras vivas, são pessoas que são unidas ao Senhor Jesus Cristo. Preciso fazer essa explicação. E dessa forma, então, sendo pedras vivas que compõem a igreja, que compõem o corpo de Cristo, mesmo não estando juntos em um lugar fisicamente, a igreja continua a sua existência e a igreja continua o seu crescimento na dependência daquele que é o cabeça, o Senhor Jesus Cristo, e através da pregação da verdade
da palavra de Deus. Por isso, nós não deixamos de pregar. Nós podemos deixar de nos reunir pelas circunstâncias, mas nós não podemos deixar de pregar, porque é a nossa obrigação. É aquilo que de fato nós somos chamados a levar a palavra de Deus. Por isso nós não podemos negligenciar essa obrigação em amor de fato que nós temos para com o nosso Senhor Jesus Cristo. Paulo disse, ai de mim, se não pregar o evangelho. Ai de nós, se de fato mesmo não podemos nos reunir, deixarmos de pregar o evangelho. Por isso nós, enquanto o Senhor nos dá saúde, enquanto o Senhor nos dá vida, devemos sempre anunciar a palavra de Deus. E o Senhor Jesus Cristo orou e mostrou, olha, não rogo somente por estes, mas por todos aqueles que vierem a crer em mim, por intermédio da tua palavra. Como fazer discípulos? Somente por intermédio da palavra do Senhor Jesus Cristo. Somente por intermédio da palavra. Por isso nós continuamos pregando, seja oportuno, não seja oportuno, mas em todos os momentos, pregando a palavra de Deus. Agora, quando nós partimos para, nesse versículo 20, uma outra detalhe que eu gostaria de chamar a sua atenção. É por intermédio da palavra de Deus, mas também notem isso. Todos aqueles que vierem a crer em mim, disse o Senhor Jesus Cristo. Crer em mim. Isso é muito importante também. Porque a pregação da palavra de Deus, que nós temos enfatizado agora, só é e produz discípulos verdadeiros quando aponta unicamente para o Senhor Jesus Cristo. Porque só são salvos aqueles que creem no Senhor Jesus Cristo. E neste ponto, o Senhor Jesus Cristo é exclusivista. Ele é o único meio pelo qual o homem pode se aproximar de Deus. Ele é o único meio pelo qual o homem pode ter um relacionamento com Deus. Notem o que ele disse aqui. Todos aqueles que vierem a crer em mim. Ele não disse todos aqueles que vierem a andar comigo, a participar da minha religião, a participar dos meus ritos. Não. O Senhor Jesus Cristo diz, aqueles que creem em mim. Então, a verdadeira pregação do Evangelho não aponta e não vai levar o homem a buscar satisfação religiosa em templos, em religiões as mais diversas possíveis, em outros homens, líderes. A verdadeira palavra de Deus, quando pregada, aponta única e exclusivamente para o Senhor Jesus Cristo. Porque a palavra de Deus, ela é muito clara em nos revelar que só há salvação, só há reconciliação, só há perdão de pecados por intermédio de uma única pessoa, Jesus Cristo. Ele mesmo afirmou, alguns versículos anteriores, no capítulo 14, no versículo 6, quando ele afirma, eu sou o caminho, a verdade, a vida, ninguém vem ao Pai, ninguém pode se aproximar de Deus, ninguém pode ter um relacionamento com Deus, se não for através, por intermédio do Senhor Jesus Cristo. Isso é uma verdade fundamental, meu querido, que você precisa conhecer. Não acredito no que eu estou afirmando, mas leia aí na sua Bíblia. João capítulo 14, versículo 6. Atos capítulo 4,
Versículo 12, a mesma afirmação é realizada. E agora o apóstolo Pedro, ele vai dizer o seguinte: e não há salvação em nenhum outro, porque abaixo do céu não existe nenhum outro nome dado entre os homens pelo qual importa que sejamos salvos. Atos capítulo 14, versículo 12. Marca aí. Esse aqui foi o apóstolo Pedro. Ele mesmo afirmou que o único meio de salvação é o Senhor Jesus Cristo. Não há nenhum outro nome que possa ser o nosso intercessor, nem na terra nem no céu. Não há outro nome, a não ser o nome do Senhor Jesus Cristo. O apóstolo Paulo, ele vai escrever algo na mesma, semelhante a isto, quando ele vai escrever a sua carta a Timóteo, sua primeira carta a Timóteo, capítulo 2, versículo 5. Anote aí, 1 Timóteo 2 e 5. Porquanto há um só Deus e um só mediador entre Deus e os homens, Cristo Jesus, homem, o qual a si mesmo se deu em resgate por todos. Há um só mediador, há um só Deus, há um só mediador entre Deus e os homens. E quem é esse mediador? Se na sua mente veio qualquer outro nome a não ser Jesus Cristo, talvez você não seja um verdadeiro discípulo do Senhor. Talvez você ainda está ignorante a respeito de quem é Jesus Cristo. Talvez você tenha dado mais atenção ao que os homens têm falado do que a palavra de Deus tem falado. Há um só mediador entre Deus e os homens. Quem? Cristo Jesus. Homem. Se você se aproxima de Cristo, se você se aproxima de Deus com a mediação de qualquer outro nome, a não ser o nome de Cristo Jesus, preciso te dizer, Deus não vai recebê-lo, Deus não vai ouvi-lo, porque não há outro intercessor a não ser o Senhor Jesus Cristo. Ele é o único caminho. Ele é o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai se não for através dele. Meu amado, você não precisa de intermediário. Nem aqui na terra, nem lá no céu, a não ser o Senhor Jesus. Você não precisa que ninguém orar a ninguém para fazer intercessão diante de Deus. Você pode orar diretamente ao Senhor Jesus. É o que ele prometeu. É o que ele afirma. Você não precisa fazer nada para ter um relacionamento com Deus a não ser crer no Senhor Jesus Cristo. Não há necessidade de você acrescentar mais nada. A palavra de Deus, o Evangelho diz: crê no Senhor Jesus Cristo e serás salvo, tu e a tua casa. Não há necessidade de penitências, de promessas, de ritos, de intercessão humana, de religiosidade, de seguir uma religião. Isso tudo é completamente desnecessário. Porque a palavra de Deus nos diz: crê no Senhor Jesus Cristo. Que isso seja compreendido nessa manhã por cada um de nós. Agora, é impressionante quando nós, voltando aqui para João 17, ainda pensando nesse versículo 20, ele diz: não rogo somente por estes, mas também por aqueles que vierem a crer em mim. E outra lição que eu gostaria ainda de tirar nesse versículo 20, meus amados.
por todos aqueles que vierem a crer em mim. O Senhor Jesus Cristo aqui não está intercedendo somente a favor dos cristãos mais proeminentes, daqueles discípulos mais ativos, daqueles homens, daquelas mulheres que na história da igreja fizeram grandes coisas, grandes feitos, foram grandes pregadores, grandes missionários, grandes evangelistas. Claro que o Senhor Jesus Cristo também intercedeu a favor deles, mas é impressionante que o versículo diz, mas por aqueles que vierem a crer em mim, sejam grandes, sejam cristãos pequenos. Pequenos no sentido de estarem em um lugar que talvez nós nunca conhecemos. Homens e mulheres que na história da igreja são anônimos. Não foram escritos biografias sobre eles, não foram escritos livros que destacavam a sua fé, mas por estes também o Senhor Jesus Cristo intercedeu. Pelos fracos, pelos inconstantes. Como é precioso pensar nisso. Ele intercedeu a favor de todos os seus verdadeiros discípulos. Proeminentes ou não. Polivalentes nas suas dons, ou aquele irmão, aquela irmã que viveu humildemente, de forma até mesmo oculta a sua vida cristã. O Senhor Jesus Cristo intercedeu a favor de todos. E essa é uma lição preciosa que nós precisamos aprender com o Senhor Jesus Cristo. Orar a favor de todos. Continuando o nosso estudo, dá uma olhada agora aí no versículo 21. Qual é o propósito que esses discípulos teriam? Qual é o propósito que o Senhor Jesus Cristo ora? Verso 21, a fim de que todos sejam um. O propósito é a unidade deles. É a unidade deles. É a unidade, é algo que estava presente nesta oração do Senhor Jesus Cristo e foi mencionado várias vezes. Nós mencionamos, ele ora sobre unidade, verso 11, ora sobre a unidade, verso 21, verso 22, verso 23, ou seja, era um tema muito caro para o Senhor Jesus Cristo. Ele queria e ele orou para a unidade dos discípulos dele, para que sejam um. Agora, em que aspecto essa unidade? Quando ele menciona esta unidade aqui, ele vai usar como ilustração dessa unidade o relacionamento dele com o seu Pai. Olha o versículo 21. A fim de que todos sejam um, como és tu, ó Pai, em mim e eu em ti. Então, como ilustração da unidade pela qual ele está orando, que seus discípulos também tenham, ele vai usar como exemplo a sua unidade com o Pai. A forma como ele e o Pai se relacionavam. A unidade entre o Pai e o Filho fala de vários aspectos. Por exemplo, o Senhor Jesus Cristo e o Pai, eles estão unidos em natureza e em substância, porque são Deus. Eles são iguais. Mas também a Trindade, ela está unida não somente na natureza e na substância da igualdade, porque é Deus, mas eles também estão unidos em propósitos e em pensamentos. E eu creio que é neste ponto que o Senhor Jesus Cristo usa a unidade dele com o Pai como exemplo que ele queria ver entre os seus discípulos. Claro que ele não está afirmando que nós
sejamos um com Ele, no sentido que nós também teremos da natureza divina, nós seremos iguais a Deus. Isso é fora do contexto, fora de propósito. Mas Ele quer que nós sejamos unidos no mesmo pensamento e nos mesmos propósitos, assim como o Pai e o Filho são. Os discípulos do Senhor também deveriam ser unidos em pensamentos, em propósitos espirituais. Eu creio que é neste ponto que o Senhor Jesus Cristo quer enfatizar a sua unidade. Eles deveriam andar, caminhar com os mesmos pensamentos, assim como o Senhor Jesus Cristo fez quando ele esteve aqui nesse mundo. Porque a sua vontade, a sua comida e a sua bebida, ele afirmou, era fazer a vontade do Pai. Era estar submetido à vontade do seu Pai. E é nesse aspecto que Cristo também queria ver e orava a favor dos seus discípulos. Para que eles também tivessem o mesmo propósito, o mesmo pensamento, considerando as coisas espirituais. E também nós deveríamos andar e caminhar dessa forma, considerando também as coisas espirituais. E ele continua dizendo o seguinte: também sejam eles em nós. Ele ora para que eles sejam um, usa o exemplo dele com o Pai, e no fim ele diz, olha, eu também oro para que eles sejam em nós, eles estejam em nós. Eles estejam unidos conosco. E como essa verdade, meu amado, pode ser cumprida? Como essa verdade pode ser executada? Como nós podemos estar unidos com Deus também? Como essa unidade ela pode ser conhecida no nosso relacionamento com Deus? Meus amados, com a vinda do Espírito Santo que ele havia prometido, com a habitação permanente do Espírito Santo nos salvos, nos santos, naqueles que são verdadeiramente discípulos de Cristo, nós entramos em um relacionamento completamente novo com Deus. É algo fenomenal, é algo grandioso demais. Nós estarmos unidos com Deus. Já parou para pensar nisso? Novamente aqui eu preciso fazer um parênteses, não significa que nós seremos deuses. Não. Como muitas vezes é pregado, alardeado em todos os lugares, entende? Não seremos deuses. Nós estaremos unidos com Deus. Unidos com Deus. Como pode ser isso? Não dá para a gente aprofundar muito aqui, nessa hora, nesse tópico, mas eu vou deixar alguns versículos para você meditar. O apóstolo Paulo, ele vai mencionar isso em primeira carta de Paulo aos Coríntios, no capítulo 6, no versículo 17, ele cita algo interessante quando ele diz o seguinte, olha, mas aquele que se une ao Senhor é um espírito com ele. Mas aquele que se une ao Senhor é um espírito para com ele. Paulo está falando desse relacionamento. É igualdade nos pensamentos e nos propósitos. É exatamente isso que Paulo está mencionando aqui. Ele vai dizer algo aos Gálatas no capítulo 4, versículo 13, quando ele diz assim, até que todos cheguemos à unidade da fé e do pleno conhecimento do Filho de Deus, à perfeita varonilidade, à medida da estatura da plenitude a de Cristo. A unidade da fé,
a perfeita varonilidade, ou seja, Paulo aqui está falando de um amadurecimento, de um crescimento, a ponto de nós tenhamos a plenitude de Cristo. O que é ter a plenitude de Cristo? É pensar como Cristo pensou, é andar como Cristo andou, é viver como Cristo viveu. É algo grande, eu sei, mas esse é o propósito. Isso significa aqui estar unido com Deus. João, ele menciona na sua primeira carta, no capítulo 1, no versículo 3, quando diz que a nossa comunhão é com o Pai e com o Filho. Ele diz: e temos visto e ouvido, anunciamos também a vós outros, para que vós igualmente mantenhais comunhão conosco. Ora, a nossa comunhão é com o Pai e com o seu Filho, o Senhor Jesus Cristo. O que significa a palavra comunhão? Significa ter algo em comum. E aí ele diz o que temos em comum. Nós temos em comum com o Pai, com Deus o Pai e com o Filho, o Senhor Jesus Cristo. Essa é uma verdade muito profunda, que nós não conseguiremos esgotar, mas é algo revelado com muita clareza e é algo pelo qual o Senhor Jesus Cristo ora aqui nesta oração. E como resultado dessa unidade de pensamentos, unidade de propósitos, Espírito Santo habitando nos salvos e nos unindo a Deus, isso vai produzir o quê? Qual é o resultado dessa unidade pela qual o Senhor Jesus Cristo tanto ora para que os seus discípulos tenham, uns com os outros e com Deus? A unidade, o resultado é, final do verso 21, para que o mundo creia que tu me enviaste. A unidade dos discípulos do Senhor Jesus Cristo promoveria o evangelho do Senhor Jesus Cristo. Tornariam os discípulos do Senhor Jesus Cristo verdadeiras testemunhas e testemunhas fiéis. Eles seriam reconhecidos como discípulos de Cristo. Pela forma como viviam, pela forma como se portavam, pelo testemunho deles no mundo, seriam reconhecidos. Impressionante quando nós vamos para o livro de Atos e nós vamos encontrar isso na prática. Vá para Atos capítulo 5, se você tiver a sua Bíblia aí perto, senão você pode apenas acompanhar a leitura. Em Atos capítulo 5, a partir do versículo 12, nós lemos o seguinte: muitos sinais e prodígios eram feitos entre o povo pelas mãos dos apóstolos. E costumavam reunir-se de comum acordo no pórtico de Salomão. Notem essa expressão, se reuniam de comum acordo, fala da unidade. Verso 13, qual era o resultado disso? Mas dos restantes, ninguém ousava ajuntar-se a eles. Quem são esses restantes desse versículo? O povo, o mundo. Os homens de fora. Aqueles que não eram discípulos de Cristo, os incrédulos ainda, os perdidos, os pecadores, esses são os restantes aqui. Agora, o que me chama a atenção é como essas pessoas de fora viam os discípulos. Mas dos restantes, ninguém ousava ajuntar-se a eles. Notem essa expressão. Por que ninguém queria se ajuntar com eles? Porque eles percebiam que havia uma diferença de ação, de postura, de comportamento entre eles e os discípulos verdadeiros de Cristo. Notem isso. Aqueles irmãos viviam de uma tal forma, unidos a Deus, unidos a Cristo, que as pessoas olhavam a eles e conseguiam ver nitidamente que havia algo diferente neles. Porém, o povo lhes tributava
grande admiração. As pessoas ficavam admiradas, impactadas pelo comportamento deles. Essa é uma lição que nós precisamos aprender como igreja, que nós precisamos nos perguntar a nós mesmos nessa manhã. É desta forma que nós somos enxergados nesse mundo? Ou nós somos enxergados como iguais? As pessoas conseguem ver em mim alguma diferença por causa de Cristo? Vocês conseguem ver isso na sua vida, meu irmão, minha irmã, por causa de Cristo? Você está unido a Cristo de pensamento, de propósito, a tal ponto que os homens conseguem reconhecer isso? Se vão crer ou não, isso é outra história, não é... O que nós estamos falando aqui é do mundo ver isso, na prática, essa união com Cristo. Quando você continua em Atos 5, agora verso 14, eles estavam unidos a Cristo em pensamentos e propósitos. Os homens viram essa diferença, os homens admiravam eles, e muitos dessas pessoas foram atraídas e salvas. Olha o verso 14. E crescia mais e mais a multidão de crentes, tanto homens como mulheres, agregados ao Senhor. Então como é que funciona? Porque Cristo orava pela unidade, para que eles sejam um, para que eles sejam um com o Pai, unidos em Cristo, ou seja, vivendo a vida de Cristo nos pensamentos e propósitos de Deus. Por quê? Isso faria com que eles fossem testemunhas fiéis. E sendo testemunhas fiéis, os homens viriam isso, a diferença. E muitos, não todos, mas muitos, seriam atraídos, agregados ao Senhor por causa do testemunho deles. Por isso é tão importante. Por isso Cristo insistentemente ora para que sejamos um. Porque o resultado da unidade é a salvação. Salvação de pessoas que nós amamos, que estão perdidas. Viu isso? Conseguiu entender, meu amado, por que Cristo prioriza tanto essa unidade? Verso 22. O Senhor Jesus Cristo agora vai continuar orando por essa unidade, mas essa unidade em glória. Olha o verso 22. Eu lhes tenho transmitido a glória que me tens dado, para que sejam um, como nós o somos. Aqui o assunto do verso 22 é essa unidade em glória. O Senhor Jesus Cristo transmitindo a sua glória a nós, aos discípulos. Que glória é essa? Que glória é essa? Ele disse que ele tem transmitido. Ele não disse que transmitirá. Então não está falando da glória futura. Sobre a glória futura, ele vai falar no versículo 24, que nós vamos estudar semana que vem. Quando ele vai orar para que nós estejamos com ele, aonde ele estiver. Sobre a glória futura, a glória celestial, ele vai falar a partir do verso 24. Mas aqui no verso 22 ele diz, eu lhes tenho transmitido a glória que me tens dado. É uma glória que ele já havia transmitido aos seus discípulos. Que glória é essa? É a glória da sua natureza, a glória da sua santidade e a glória da sua imagem. É no aspecto espiritual que ele está falando aqui. Não é uma glória visível como no dia da transfiguração, mas é a glória do seu caráter visto nos seus discípulos. E de uma forma didática, eu dividi essa glória em três.
essa unidade em glória que Ele quer ver em nós. 3. Unidos pela natureza divina. Nosso tempo já correu muito, eu não vou ler os versos. 1 Coríntios capítulo 2, versículo 16, diz que nós temos a mente de Cristo. 2, unidos pela santidade divina. 1 Pedro capítulo 1, verso 15 e 16. Assim como o vosso Pai é santo, nós também devemos ser santos. Sede santos, como é santo o vosso Deus. É a unidade em santidade. 3, unidos à imagem do Senhor Jesus Cristo. Romanos capítulo 8, versículo 29. Aqueles que de antemão chamou, a esses também salvou, para serem feitos à imagem do seu Filho, para que ele seja o primogênito entre muitos irmãos. Ou seja, Deus quer que nós tenhamos essa unidade para sermos a imagem do Senhor Jesus Cristo. Então, quando o Senhor Jesus Cristo diz, eu transmiti a minha glória a eles, significa que ele transmitiu o seu caráter aos seus discípulos. Natureza, temos a mente de Cristo. Santidade, sede santos, como é santo o vosso Pai. A imagem do Filho. Deus quer que nós tenhamos a imagem do seu Filho, o Senhor Jesus Cristo. Seu caráter, seu comportamento. Certo? E o versículo 23. Ele vai orar pela perfeição dessa unidade. Pela maturidade da unidade. Minha versão diz pelo aperfeiçoamento da unidade. Ele estava dizendo de algo que vai crescendo, vai desenvolvendo, vai amadurecendo. Olha o verso 23. Eu neles e tu em mim, a fim de que sejam aperfeiçoados na unidade. Então, essa unidade que Cristo espera ver em nós é algo que precisa ser desenvolvido. Não é algo imediato. Não é algo conquistado de uma vez para sempre e é estático. Não, não. É algo que pode ser desenvolvido, aumentado. E essa unidade madura se dá, meus amados, pelo fato, eu neles e tu em mim. Pelo fato de Cristo habitar em nós. Não é assim que começa o versículo 23? Eu neles, Cristo em nós. E estando Cristo em nós, nós seremos aperfeiçoados na unidade. Como Cristo está em nós? Lembra quando o apóstolo Paulo escreve, Gálatas capítulo 2, versículo 20, não sou eu mais quem vivo, mas Cristo vive em mim. E esse viver que agora vivo na carne, vivo pela fé no Senhor Jesus Cristo. Eu disse que eu não ia ler muito, mas eu fiquei impressionado estudando, chegando nesse tópico e como Paulo ora aos Efésios, pedindo isso. Em Efésios capítulo 3, e no versículo 14. Eu não vou entrar em detalhes, mas eu preciso ler esse texto. Porque é exatamente assim que funciona Cristo em nós. Olha como Paulo ele diz aqui, Efésios 3,14, por esta causa me ponho de joelhos diante do Pai. Aqui Paulo está orando por isso. Cristo orou em João 17 por isso. Paulo ora também por isso. Por esta causa me ponho de joelhos diante do Pai. Verso 15. De quem toma o nome toda a família, tanto no céu como sobre a terra,
para que, segundo a riqueza da sua glória, vos conceda que sejais fortalecidos em poder, mediante o seu Espírito, no homem interior. Então notem isso. O Espírito no homem interior, o Espírito Santo habitando no verdadeiro salvo. E o Espírito Santo habitando no verdadeiro salvo, olha o verso 17. E assim habite Cristo no vosso coração. Como somos aperfeiçoados na unidade? Pelo Espírito Santo, que no nosso homem interior. E tendo o Espírito Santo, habite Cristo no vosso coração. Pela fé, estando vós arraigados e alicerçados em amor, a fim de poderes compreender com todos os santos qual é a largura e o comprimento e a altura e a profundidade, e conhecer o amor de Cristo, que excede todo entendimento, para que sejais tomados de toda o quê? Plenitude de Deus. Unidade com Deus. Esses versículos podem ser tratados em outro estudo em separado, e quem sabe você essa semana possa guarda esse verso, volta aqui nessa oração de Paulo e estuda ela. O que Paulo ora aqui a Deus? O que Cristo orou? Eu habitando neles, para que eles sejam aperfeiçoados na unidade. Habite Cristo em vossos corações. Mas também, meus queridos, seremos aperfeiçoados na unidade. Cristo habita em nossos corações, mas também a palavra deve habitar em nossos corações. Eu quero terminar com esse verso, Colossenses capítulo 3, versículo 16. Colossenses 3 e 16, habite ricamente em vós a palavra de Deus. O Espírito habita em nós, Cristo habita em nós, o Pai habita em nós em Cristo. E a palavra de Deus deve habitar em nós. E dessa forma, seremos aperfeiçoados na unidade. Qual é o resultado dessa unidade? Para que o mundo conheça que tu me enviaste e os amaste, como também amaste a mim. Sabe por que o mundo muitas vezes não tem conhecido, não tem crido? Porque nós não estamos vivendo em unidade. Que unidade é esta? Cristo habitando em nós. A palavra habitando em nós. As glórias de Cristo vistas em nós. Nós não estamos amadurecidos na unidade, na nossa comunhão com Deus. Que o Senhor nos ajude. Que de fato esta oração do Senhor Jesus Cristo possa ser cumprida na minha vida e na vida de cada um. Vamos orar para nós terminarmos. Senhor nosso Deus e nosso Pai, obrigado novamente por esse tempo, ó Pai. Te agradecemos pela Tua palavra. Te agradecemos porque o Senhor Jesus Cristo, Ele se lembra de nós aqui nesta oração. Te agradecemos, ó Pai, porque a Tua palavra é a verdade. E oramos, Senhor, para que o Senhor novamente se lembre desta oração do Teu Filho e a cumpra na minha vida e na vida de todos da Tua igreja. Para que sejamos unidos em pensamentos e em propósitos. Para que nós sejamos unidos em glória, manifestando o caráter do Senhor Jesus Cristo, sua natureza, sua santidade, sua imagem em nós. Para que nós sejamos aperfeiçoados nessa unidade, Cristo em nós em Ti, ó Pai. Para que habite Cristo em nossos corações. Para que habite a Tua palavra ricamente em nós. E o mundo, Senhor, possa ser
alcançado através da pregação da tua palavra, do testemunho do teu povo. E se há algo que de fato nós temos falhado e falhado profundamente, Senhor, do qual nós nos envergonhamos, é porque nós temos falhado em ser testemunhas fiéis do Senhor. Tenha misericórdia de nós, ó Pai, e ajude-nos a viver de uma forma que agrade ao Senhor. Obrigado, Senhor, novamente por esse tempo. Abençoe a cada amigo. Que a tua palavra fale aos seus corações, que a tua palavra os salve dos seus pecados. Pai amado, abençoe os irmãos. Faça-nos crescer e desenvolver a nossa fé, ó Pai. Sermos unidos uns com os outros, contigo, com teu Filho, em unidade de pensamentos e propósitos, para cumprir, ó Senhor, sempre a tua vontade. Obrigado, Senhor, novamente por esse tempo. Guarda-nos, Senhor. É a nossa oração que fazemos sempre confiados nos méritos daquele que sobre a cruz deu a sua vida por nós. Nosso amado Salvador, o Senhor Jesus Cristo. Amém. Muito obrigado, meus amados, que estiveram conosco até agora, e que Deus de fato possa abençoar a sua palavra aos nossos corações. Amém.